trabalhando, mas o que eu enxerguei, né, foi ali realmente uma cena de propaganda política eleitoral. Por mais que o governo tenha tentado maquiar, me parece que não deu muito certo, né, Bruno? Qual foi a tua avaliação ali? Uma linha muito tênue, né, entre o que é homenagem e o que é referendar posicionamento político em um ano eleitoral, em um país em que as eleições são absolutamente tuteladas, né? A gente tem aqui sempre um medo muito grande, o que pode, o que não pode no Brasil, e o Brasil é talvez dos países, se eu não me engano, o país no mundo que mais caça mandatos eleitos pelo globo inteiro. Então, a gente tem uma eleição que ela é muito chata, ela é muito tutelada, ela é muito certinha nos regramentos, né? E isso acaba criando um ordenamento que precisa ser seguido. Se você sai desse ordenamento, a chance de você ser implicado e ser afetado no teu processo eleitoral por conta disso é muito grande. Então, se a gente for no que é o regramento brasileiro, muito provavelmente o Lula candidato ou pré-candidato, né, que nem candidato para falar que né, pré-candidato, feriu essas normas, né? Quando você coloca número do partido repetidas vezes na avenida, quando você fala de programas sociais e ataca adversários, não é possível que isso não seja visto como uma propaganda eleitoral. Né? Agora, vão se tentar todos os subterfúgios jurídicos, cada um de um lado, para uns tentarem imputar como propaganda e outros como não propaganda. Vamos ver. Temos risco de ter outra eleição indo para o tapetão, né? De novo. Eu imagino que essa eleição vai ser muito judicializada, a gente já está vendo isso, né? A gente nem começou ainda, de fato, a campanha a partir de julho, agosto, né? Que os candidatos têm que oficializar a candidatura e ali começa a campanha de vez, mas a gente já está vendo ali uma briga bastante no TSE. E o que eu tenho ouvido, eu conversei com o pessoal do outro lado da rua, que é a oposição, e que está dizendo o seguinte: no caso do Bolsonaro, o TSE colocou a régua lá em cima, né? O Bolsonaro fez ali uma reunião com embaixadores durante ali o período das eleições, em que ele estava alertando os embaixadores do que ele entendia como um risco das urnas eletrônicas. É para cá? É isso. Ele estava alertando os embaixadores, dizendo que as urnas eletrônicas não eram confiáveis, e o TSE entendeu que esse era um ato, né, que não poderia ter sido feito, e tornou o Bolsonaro inelegível por isso, porque não se tinha nenhuma comprovação, e não se tem, de que as urnas eletrônicas, obviamente, têm algum problema, até porque eles foram eleitos por esse mesmo, né, instrumento. E também teve, Bruno, o Bolsonaro foi proibido de usar as imagens do 7 de setembro, né, que foi feito um ato pós o ato oficial do 7 de setembro, o famoso ato em que o Bolsonaro disse que era imbrochável e que tinha muita gente ali, eles queriam usar aquelas imagens na campanha. E, na época, o ministro Alexandre de Moraes disse que aquilo ali não poderia ser utilizado, porque lhe dava uma vantagem competitiva frente aos seus adversários, e isso está sendo agora relembrado, né, nas redes sociais muito, essa fala do ministro Alexandre de Moraes, que foi compartilhada ali, foi aceita pelos seus colegas, e o Bolsonaro não pôde usar essas imagens. Então, com relação ao desfile, voltando aqui, o PT já lá atrás entrou na Justiça Eleitoral para impedir também uma homenagem, né, de carnaval, não me lembro agora quem foi o candidato, mas também era uma eleição presidencial, e tentou fazer ali alguns movimentos, como eu falei na abertura, para tirar o governo de dentro da avenida, mas o fato o governo estava na avenida desde os dia zero, né? O governo participou das conversas sobre esse samba, autorizou, né, o Lula autorizou esta homenagem, a Janja foi nos ensaios da escola, então não dá para se dizer que eles também foram surpreendidos, né, Bruno, pelo que tinha ali no desfile, né? Porque muita gente pode estar pensando, poxa, mas o que o governo tem a ver com isso se foi algo da escola, né? Ele não poderia ter interferido ali no desfile. Só um pontinho também, o TSE liberou o desfile? Liberou, porque não faria uma censura prévia, né, de uma manifestação popular, mas liberou dizendo, olha, vocês estão flertando com o risco, então assuma as consequências, né, dos seus atos. Mas, enfim, tem ali todo um envolvimento do governo. Inclusive, dizem que a Janja pediu para empresários colocarem dinheiro dentro da escola, né, Bruno? Se isso ficar comprovado, a gente não está falando mais de propaganda antecipada, que geraria uma multa do máximo R$25 mil,
aí a gente já está falando de abuso do poder político e econômico, o que gera inelegibilidade do candidato, né? Tem problemas, inclusive, né, Andresa, de dinheiro público que é injetado no carnaval, e daí não especificamente numa escola ou em outra, mas, por exemplo, a Embratur tem contrato com a Liesa, com a Liga das Escolas de Samba, também lá do Rio de Janeiro. Parece que houve recurso direto da Prefeitura de Niterói, que é da Acadêmicos de Niterói, né, da cidade, mas que a Acadêmicos de Niterói, aliás, a Prefeitura de Niterói é comandada por um antigo correligionário, inclusive, do presidente Lula, o Rodrigo Neves, hoje no PDT, né? Eu queria até que você falasse um pouco isso, Bruno. Niterói é um reduto petista? Como é que é eleitoralmente ali? Não, pelo contrário. Niterói tem uma característica muito interessante, né? Niterói é como se fosse a grande maioria da população. Claro, você tem os morros também, você tem uma área mais pobre dentro de Niterói, mas Niterói parece uma grande zona sul do Rio de Janeiro, né? Então você tem uma renda média muito alta na cidade. E isso faz com que você tenha um enfrentamento. Niterói tem uma esquerda ideológica que vive, assim como no Leblon, por exemplo, que você tem uma concentração de voto na esquerda, mas um voto de esquerda ideológico mesmo, e você tem uma contrarresposta muito forte bolsonarista. Na eleição passada, por exemplo, um candidato, que era o candidato, o Jordi, que era o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, foi para o segundo turno contra o Rodrigo Neves, que é um prefeito que saiu hiper bem avaliado da cidade todas as vezes que foi prefeito. Já não é a primeira vez que é prefeito. Inclusive, o antigo prefeito, o Axel, era um indicado dele. E ele ficou, inclusive, como secretário de governo do Axel por algum período, né? Ele tentou ser candidato a governador do Rio, o Rodrigo Neves, voltou agora, mas foi uma eleição dura, uma eleição de segundo turno entre a esquerda e a direita e dois personagens bastante ideológicos. Um da direita bolsonarista mesmo, direita raiz bolsonarista do PL, e o outro de uma esquerda que é uma esquerda tradicional também na cidade de Niterói. Então você é uma cidade com uma característica muito diferente do restante do Rio de Janeiro, né? Principalmente quando você compara com a Baixada Fluminense, que daí não tem, ou até mesmo com a vizinha ali, com São Gonçalo, que é uma cidade também hiper importante, segunda cidade mais populosa do Rio de Janeiro, mas que você tem uma outra característica completamente diferente eleitoral. Ali é a direita. Hoje tem o voto da direita, mas tem um voto. Primeiro, tem duas coisas ali. Você tem um voto, você tem bastante classe D, então o PT acaba tendo uma votação razoável, o lulismo acaba tendo uma votação razoável, mas você tem talvez a maior concentração de evangélicos do estado do Rio de Janeiro. Então isso faz com que também o bolsonarismo cresça nas camadas mais baixas da sociedade. Então quando você vai para a Baixada Fluminense e especificamente saindo da Baixada, mas já indo para São Gonçalo, que é essa cidade, São Gonçalo tem essa característica. Inclusive, o secretário de cidades hoje do governador Cláudio Castro, Douglas Ruas, é filho do capitão Nelson, que é o prefeito de São Gonçalo, e é visto como o preferido do PL hoje para encarnar aí como candidato à sucessão de Cláudio Castro, né? O PL tem feito uma movimentação em torno da figura do Douglas Ruas, né? O prefeito, o capitão Nelson, foi muito bem votado, se reelegeu com 80% dos votos na cidade. Vai enfrentar o Eduardo Paes, né, que estava lá na avenida ao lado do presidente Lula. Sambando. E não se fez de cego, né? Porque só hoje que hoje tá confusão de que se fez de cego. Olha, teve de tudo, né? Ele imitou ali, né, uma pessoa com deficiência visual. Isso estava gerando bastante crítica, né? Ao fato dele ter zombado, né? Foi o que se enxergou. Não sei se ele já pediu desculpas, acho que ainda não. Mas precisaria revisar, né, essa... Chama o VAR ali, viu, prefeito, para dar uma olhadinha que você pisou no tomate ali, como algumas pessoas... Acho que, sei lá, o que tinha na bebida, na água desse pessoal? Gente, né, porque o Lula também desceu para a avenida, seguraram todo mundo, mas ele desceu da avenida. Ah, mas foi rapidinho. Gente, fumou, mas não tragou. Desceu para a avenida, isso aí certamente vai ser um dos pontos, né, a serem discutidos.